Olá, como vai? Estamos aqui hoje para mais uma Questão de Ordem. O nosso convidado é o Biratã Maia Wapichana, ele que é da Associação União Nacional dos Indígenas do Brasil. Biratã, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Altena, agradeço o espaço aqui na AgroMais, na Questão de Ordem, e eu espero aí levar esse assunto aí tão importante que é essa questão do PL 91, as movimentações que estão ocorrendo aí no Distrito Federal, e a gente, dentro aí do nosso alcance, puder esclarecer as coisas, vamos esclarecendo aí os nossos telespectadores daí, na internet também. É isso, obrigado pela oportunidade. Nós convidamos o Biratã, que está em Brasília nesses dias, juntamente com lideranças indígenas de várias etnias que defendem a regulamentação do PL 191. Esse PL 191, ele regulamenta a mineração em terras indígenas. É um tema importante, principalmente para nós que trabalhamos com agro, que estamos passando por grandes dificuldades no fornecimento de insumos para a agricultura brasileira. Você sabe bem que tem uma guerra em andamento e houve aí medidas de proibição, de embargos, né, que proíbem a importação desses produtos que são essenciais para a lavoura. E nós sabemos que o Brasil é rico em minérios. Então vamos começar falando, por exemplo, do potássio, que está cheio na Amazônia, mas a gente tem problemas ambientais. E a gente sabe que tem muito minério em terras indígenas. Porque esse é um tema que divide mesmo as etnias, né? Você defende um grupo de indígenas e de etnias que são favoráveis à regulamentação desse PL. Por quê? São favoráveis porque, primeiro, porque tem base constitucional. É bom que o nosso público saiba que a mineração em terras indígenas não é uma questão proibida. A Constituição diz que ela tem que ser regulamentada. E na medida em que necessita dessa regulamentação, o Congresso Nacional faz sua tarefa de casa, que é apresentar uma proposta para regulamentar essas atividades. A questão envolvendo aí o conflito Rússia e Ucrânia acendeu essa chama, né? Isso é muito nítido, né? E a partir desse conflito, o que acontece? Nós temos aí esse problema com os insumos e tudo mais, né? E a partir também disso, nós temos a necessidade de regulamentar. O que ocorre? Nós temos, ao mesmo tempo, também os indígenas que desejam essa regulamentação, que são muitas comunidades e muitas etnias que realmente desejam. Aquelas que não desejam, nós sabemos como elas agem. E agora, aquelas que desejam, elas pedem isso já faz muito tempo. Então, o conflito Rússia-Ucrânia acabou que deu uma certa força para essa questão, não só dos fertilizantes, tá? Não só dos fertilizantes, mas para toda uma cadeia mineral do Brasil. Inclusive ouro, diamantes, inclusive ouro, todas essas diamante, riquezas minerais. Todas as riquezas necessárias para o Brasil e para o mundo também. É importante esclarecer, claro, que essa questão dos fertilizantes, ela está aí, ela está em voga, né? Existe sim um potencial que envolve terras indígenas também, mas não é só isso. Existem outros minérios tão importantes quanto para a questão nacional brasileira e para a questão também de aí que envolve questão, enfim, commodities de exportação e tudo mais, né? Por que esse tema ele é tão apaixonante e causa tanta divergência entre os próprios indígenas? É porque existe todo um processo social, Valteno, que muito anterior a isso. Você veja que a Constituição é de 88, então nós temos aí pelo menos 34 anos, né, de uma ausência de regulamentação. E aí o que ocorre? A partir do momento em que você vê indígenas contrários à temática e favoráveis, é porque envolve a questão econômica. Porque muitos indígenas, nós temos a obrigação de deixar a hipocrisia de lado, né? Nós temos indígenas que sobrevivem das migalhas das ONGs, né? E nós temos indígenas que não aceitam mais isso. Então acaba nascendo aí um conflito social. E a gente precisa resolver isso. Já são mais de 34 anos de ausência de regulamentação. Por que isso acontece? Porque existem, sim, mecanismos aí, né, especialmente dos países aí do norte, né, os mais fortes, para fazer com que o Brasil não exerça soberania sobre seus recursos naturais. Principalmente na Amazônia? Especialmente na Amazônia. Né? Especialmente na Amazônia. Você vê aí campanhas difamatórias contra o nosso agronegócio
que aí corresponde a 26% da balança comercial brasileira, 26% do PIB. E aí faz metade das exportações. Metade das exportações. E você, claro que evidente que você vai ver outros grandes players aí, né, grandes players internacionais, contra a competitividade brasileira. Ou seja, não interessa que isso seja regulamentado. Não interessa que isso seja regulamentado. E vou além, para esses países eles estão pouco ligando para índio. O que eles querem mesmo é que o Brasil deixe de ser competitivo. E aí é claro que as terras indígenas, se elas forem um polo produtivo, nós vamos ainda alcançar mais do que nós já temos aí de experiência no agronegócio, experiência, expertise, tecnologia e tudo mais. Nós vamos avançar mais ainda na produção de alimentos, inclusive. É verdade. Esse é o tema, esse é o foco central. Quer dizer, a guerra na Rússia contra a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, ela acende essa chama da necessidade do Brasil ser autossuficiente e nem vai conseguir, se nós resolvermos uma parte disso já está bom, no sentido de que onde é que nós vamos fazer essa mineração? Está se fazendo um levantamento geológico para saber onde isso tem. Mas afora o problema do potássio, a gente vê que já se faz a mineração de ouro e já se faz a mineração de diamantes, por exemplo. E isso é feito de uma maneira, eu mesmo pude acompanhar na terra indígena Munduruku, uma verdadeira destruição da floresta. Seria diferente se fosse regulamentado? Com certeza seria diferente, porque quando a gente... É bom que se desmistifique isso, né? O PL 191, por exemplo, ele não vai trazer essa tragédia que eles anunciam por aí. O PL 191 ele vai regulamentar a matéria, ele vai fazer com que os princípios do poluidor-pagador, princípios de que o manejo ocorra de maneira regrada. Então, assim, não vai trazer destruição. Isso é falso. Tá? O que traz destruição aí sim é a ilegalidade e a clandestinidade, onde inclusive os irmãos indígenas, tá? Eles têm que lidar com atravessadores e ganham as migalhas dos atravessadores. Essa é uma verdade, isso é uma constatação. Então, se chegar hoje numa comunidade indígena, por exemplo, como Munduruku, e falar assim, não vai ter garimpo, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, gente, porque a barriga fala primeiro. A fome das crianças, dos adolescentes, dos idosos, fala primeiro, a necessidade fala primeiro. E o ouro e esses minérios garantem um sustento maior, por exemplo. Garantem. Não, eu tenho ouvido algumas comunidades dizendo que não querem ficar dependentes do governo, não querem viver de migalhas, de programas sociais, porque eles já experimentaram o que é ter mais recurso, né? Não Exato. Só na mineração, mas também na agricultura. Não só na mineração, mas também na agricultura. Um dado que é importante colocar, Walter, eu não posso deixar passar em branco, tá? A partir de 2024, o mundo vai ter mais de 8 bilhões de habitantes. É muita gente e a gente precisa alimentar essas pessoas, né? E a demanda mundial por alimentos vai aumentar mais ainda. E eles contam com o Brasil, país celeiro que já é, para aumentar essa demanda, para garantir essa demanda. E aí é aí que as terras indígenas entram. As terras indígenas podem ser polos produtores também de alimentos. A gente sempre pergunta pelo fato de que o PL, certamente, na própria Constituição está dito que é possível fazer a exploração de minérios em terras indígenas, desde que essas comunidades também sejam consultadas, não é verdade? Ou seja, Sim. Se eles não querem participar, a não ser que seja uma questão de segurança nacional para outras coisas, Sim. uma hidrelétrica, Sim. algo assim, mas se eles não querem participar, tudo bem. Agora, quem quer, teria condição, é isso? Teria condição. Sim, o PL, é claro, é uma coisa que também precisa ser desmistificada. Porque os índios, se os índios quiserem uma mineração, eles terão que ser consultados. O PL 191 prevê o mecanismo da consulta. Inclusive, não só prevê o mecanismo da consulta, como prevê que, se a comunidade, numa questão mineral, disser não, essa vontade vai ser respeitada. Mas também será respeitada a vontade daquela comunidade que disser sim. Então, mecanismos de consulta já estão dentro do PL 191. O que você acha claro. O que você acha? Tem algum dado sobre isso que mostra já quantas comunidades? Você, por exemplo, como da Associação União dos Povos Associação União dos Indígenas do Brasil, quantas etnias está representado, por exemplo? Nossa entidade agrega outras entidades e agrega também, claro, por consequência, as etnias.
nós temos entre 25 e 30 etnias. A maioria na Amazônia? A maioria delas estão na Amazônia e que querem esse PL 191 sancionado pelo presidente da República. Agora, veja só, nós não temos ainda nem relator para esse PL. Uhum. Esse tema no Congresso é muito controverso. Na Câmara, certamente ele tem mais simpatia, já tem a questão do marco temporal, que está até aprovado lá, e essa questão está em discussão tanto no Supremo quanto no Congresso. Mas no caso do PL 191 da mineração, parece que ele tem dificuldade de andar. Vocês têm ido ao Congresso nesses dias aqui? Sim. Como é que percebem isso? Olha, a gente percebe a recepção dos parlamentares é muito boa, né? Nós estivemos com o presidente Sérgio Souza, da Frente Parlamentar da Agropecuária, entregamos o documento a ele, ele ficou bem contente com a nossa manifestação, né? Estamos agora tentando uma agenda com o presidente Lira. Estiveram também no Supremo? Estivemos no Supremo com o presidente Gilmar Mendes, que gostou muito das nossas ideias. Para ele foi até uma surpresa, imagino eu que o ministro Gilmar não sabia que existem indígenas que pensam dessa forma, né? Para ele a gente percebeu porque ele foi uma surpresa, né? Mas foi uma boa conversa, uma conversa muito bem republicana, né? E aí estamos construindo essas agendas com os parlamentares, com os líderes, para que eles realmente possam dar o apoio necessário para a aprovação, que ela possa ser pautada e que ele vá a plenário para votação. Eu acompanhei operações da Polícia Federal e IBAMA na terra indígena Munduruku. Você vai lá, destrói um punhado de máquinas e depois tudo volta ao normal. Uhum. Inclusive há uma questão relacionada a isso, se deve ou não destruir máquinas, ou se essas máquinas poderiam ser empregadas em prefeituras e tudo mais. Como é que você vê esse tema das operações que destroem as máquinas? Eu vejo assim como um instrumento muito draconiano por parte do Estado. Eu percebo assim, porque você imagina, por mais que a atividade esteja numa situação de ilegalidade, mas assim, pelo menos que, por exemplo, no caso das máquinas, que se apreendesse ela e não destruíssem, que elas possam ser empregadas por uma prefeitura que possa aproveitar aquele equipamento, que vai ajudar a construir uma estrada, vai ajudar na construção de uma edificação de uma terraplanagem de uma escola, sabe? E aí você simplesmente chega lá, bota fogo, destrói e fica por isso mesmo. Eu penso que é uma coisa, algo muito desproporcional. Hoje, como não existe regulamentação e o garimpo é clandestino, o que é possível imaginar? Que o ouro sai dali, ele é levado... Eu fui a Jacareacanga, você vê assim 30, 40, 50 aviõezinhos pequenos, e tudo isso sai pela fronteira, vai embora sem pagar imposto, sem... Exatamente, aí que está a diferença. O PL 191, com a regulamentação, nós vamos pagar impostos para municípios, estados e União. Não haverá evasão de divisas. Inclusive, essa questão da evasão de divisas, sim, é algo muito sério. Você vê o ouro que sai da terra indígena Yanomami e, de repente, está em Nova Delhi, na Índia. É um absurdo isso. Né? Ou vai para algum país. Os diamantes cinta larga, né? Os diamantes cinta larga, a gente de repente estão na Europa e ninguém sabe a procedência, mas a gente sabe o que é cinta larga. Parece que tem 3 bilhões, parece que poderia se render 3 bilhões de dólares ano a mineração de diamantes. De diamantes só na terra indígena do cinta larga. Que é lá na reserva Roosevelt, Rondônia, né? E na Aripuanã também. Só nessas duas seria possível gerar... Existe uma estimativa, né, um pouco mais, um pouco menos, mas a estimativa seria de 15 bilhões de reais por ano. Quem é que é contra? Por que é contra? A gente sabe o que estaria por trás de uma regulamentação dessa? Como é que seria hoje, como seria no futuro? Como é que você vê essa questão? Você ia falar que tem até a ideia de se criar um banco dos indígenas? Se a regulamentação ela ocorrer, o que acontece? Existe uma ideia nossa que foi de uma ideia nem minha, foi de um cacique muito tradicional, o cacique Raimundo Cinta Larga, né? Em que ele, a partir do lastro do diamante e do ouro também, ele quer criar o primeiro banco indígena. Um banco indígena dentro da terra indígena, obedecendo todas as regras do Banco Central, para fomentar a produção indígena em outras terras indígenas do país, não só a Amazônia, e também de não índios também, que quiserem ter um interesse
em aproveitar o crédito do banco indígena, também eles seriam contemplados. Não precisa citar nome, mas certamente isso causa arrepio para alguns conglomerados financeiros. Sim, isso causa arrepio para alguns conglomerados, oligopólios, né? Eu digo, né? Oligopólios. Porque competiria no futuro? Competiríamos, sim, Valteno, competiríamos com esses oligopólios de bancos, inclusive oligopólios de empresas do agronegócio também, e assim, isso causa assim, um temor desmedido da parte deles. E é isso que eles têm medo. Oligopólios de empresas mineradoras também. Né? Eu fico pensando assim, que talvez alguém nos imagine criando aqui uma jabuticaba, a gente fala assim, que é uma jabuticaba brasileira como sendo uma solução brasileira. Mas outros países que viveram o mesmo Sim. problema, a questão da disputa de terras, e depois o que fazer com a convivência com as populações tradicionais, e, enfim, quais resultados que você pode citar como que deram certo quando houve essa regulamentação aí da utilização? Sim, nós temos experiências muito ricas no mundo afora. Por exemplo, eu vou citar os índios Sami, da Noruega, e alguns da Suécia. Eles são sócios da indústria pesqueira na Noruega e são sócios da indústria petrolífera da Noruega. Porque estava na terra deles. Porque estava na terra deles. O que aconteceu? Nada melhor que fazer um bom acordo. Né? Agora é curioso que a agência norueguesa, né, quando se trata de Brasil, faz o contrário. Né? É só para fomentar a militância. Além da Noruega? E além da Noruega, nós temos a Rússia, que a Rússia ela faz a chamada partição de benefícios com gás russo, com os indígenas da etnia Komi, K-O-M-I, salvo engano, que escreve assim, da Rússia. Nós temos também a experiência dos indígenas com mineração no Canadá, tá? Uma experiência maravilhosa, os índios estão bem, claro, também existem os problemas, nada é um mar de rosas, né? Mas existe uma excelente experiência. Parece que nos Estados Unidos tem a utilização das terras indígenas, a regulamentação para a utilização de cassinos. Sim, nos Estados Unidos ali o pessoal dos cassinos, nós temos também na nação Navajo, inclusive o presidente da nação Navajo é muito amigo meu, né? O presidente Rex Lidin, né? Eles têm as franquias do McDonald's estão dentro das terras Navajo. Eles têm um contrato com o governo dos Estados Unidos, o estado dos Estados Unidos, de um aquífero onde é utilizado dos Navajo, o governo americano compra essa parte dessa produção do aquífero deles, né? Aqui no Brasil, afora essa questão da mineração, que é complexa e ainda, além de não estar regulamentada, ela é mais, vamos dizer assim, tem mais resistência, mas na agricultura e também na pecuária, e também parece que na criação, aquicultura também, Sim. Tem exemplos já de comunidades indígenas que estão Sim. se desenvolvendo, né? Poderia citar algumas? Olha, de agricultura eu sei de algumas no Mato Grosso, tá? Algumas no Tocantins também tem, algumas no Amazonas tem, e Parece que Santa Catarina também, Santa né? Catarina, por exemplo, os indígenas de lá são produtores de soja e de gado leiteiro. Você tem uma ideia, tem uma terra indígena. A terra indígena abastece todos os pequenos municípios da região. Uma experiência maravilhosa. Eles têm do gado leiteiro. Tá? O gado leiteiro dos indígenas sai da terra indígena, abastece os pequenos municípios da região. A Ilha do Bananal tem algo parecido e que vem se repetindo até vai se reprisando o protocolo do Ministério Público, e os indígenas da Ilha do Bananal, que fica ali no Tocantins, e que arrendam a terra para 100 mil cabeças de gado, são Carajás e Apinagés. Carajás e Apinagés. Tem um lucro com relação a isso, Sim. Mas tudo isso ainda falta ser regulamentado. Isso é feito por termos de conduta, que depois tem que ser termos de conduta que acabam tendo que ser prorrogados. E nesse caso lá, parece que o Ministério Público faz uma certa vista grossa, porque o gado não tem... Está acabando comendo aquela vegetação nativa, poderia ter um manejo para poder ter capim, né, de qualidade e todo mundo ganhar e ser mais lucrativo. Exato. Não, estão comendo a ilha inteira, todo ano é renovado e está se achando que está fazendo uma grande coisa. Pois é, aí são esses pequenos detalhes que eu penso, Valteno, que essas coisas, nem tudo sai perfeito, mas o decorrer do tempo, essas coisas vão se aperfeiçoando. Tá? Por exemplo, outra coisa que é interessante, na Raposa Serra do Sol nós temos 50 mil cabeças de gado.
50 mil cabeças de gado na Raposa Serra do Sol. Poderia ter até mais ali, era uma associação, era Tudo começou... vivia muito bem os indígenas com as comunidades não indígenas que produziam arroz, depois tiraram os não indígenas de lá, os indígenas ficaram na mão, pobres, e a região desempregados, e você, muita comunidade, muita gente veio para as periferias de Boa Vista, e você tem uma terra gigante de 1.800.000 hectares na faixa de fronteira com a Venezuela, não tem como fiscalizar os indígenas. Então, o que foi que deu certo nisso? Nada, né? Não deu certo, você é de Roraima, né? Queria que você contasse um pouco da sua história. Você é um Wapixana? Sou um indígena da etnia Wapixana, eu sou da terra indígena Serra da Moça, fica a uma distância de 80 quilômetros da capital Boa Vista. Tá? Você conhece bem na pele, então, esse problema lá em Roraima, Sim. que é um estado que não tem mais terra para poder fazer agricultura. É um estado, se você for olhar bem, quase inviabilizado, né? Poderia melhorar essa situação. E as terras indígenas... Bastaria deixar 10% ali da área que estava onde estavam os arrozeiros. Algumas obras de infraestrutura também serão importantes, inclusive o PL 191 fala disso, né? Sim, você veja, por exemplo, hidrelétricas. É necessário. Já foi uma novela para sair essa questão do Linhão que liga Manaus e Boa Vista. Boa Vista não chega a energia da Amazônia nenhuma, né? Praticamente. É energia de termoelétrica. E também uma parte vindo da Venezuela. Entendeu? Então, assim, a gente de Roraima, nós de Roraima dependemos ainda dessa energia que vem da Venezuela. Mas o que eu quero dizer também é que o PL 191, ele abarca isso tudo. Então, Balteno, aperfeiçoado o PL 191, eu vejo que é um projeto de país. Tá? O PL 191 é um projeto de país, porque ele lida não só com a questão, digamos, da mineração, nessa parte mais polêmica, mas ela lida com toda a parte de infraestrutura do país. Tá? Ela lida com hidrelétrica, ela lida com a questão de estradas. Outra coisa que se esquece de mencionar e que é importante para o Brasil, o PL 191 lida com a questão de hidrocarbonetos, gás e petróleo também. Tá? Então isso é importante para o país, é uma energia que precisa ser explorada mais pelo país, e existe esse potencial também nas terras indígenas. Então, assim, é um projeto, o PL 191, em essência, adaptado às circunstâncias, melhorado um pouco mais o texto, é um projeto de nação efetivo e precisa ser aprovado. Agora, então certamente vocês estão de olho agora em relator, né? Porque ainda não foi nomeado o relator. Agora, com as conversas que vocês tiveram com os parlamentares aqui esses dias em Brasília, estamos no mês de abril, que é o mês que se celebra, né, o Dia do Índio, que é todo dia, né, como dizia a Rita Lee, todo dia é dia de índio, afinal de contas estão aqui no Brasil muito antes das comunidades não indígenas, mas as resistências estão aonde mais? Assim? Quem é que é contra? Quem é contra são aquelas comunidades... Eu falo assim, dentro da sociedade também organizada aqui no Congresso. Partidos de esquerda, Ministério Público... Os tradicionais, né? Você tem os partidos de esquerda, as bancadas de esquerda, né? Que, no entanto, sustentam as ONGs, ou as ONGs sustentam o que vivem na Amazônia. Sim, aí elas se intercomunicam, né? Não podemos deixar de passar que o Ministério Público Federal é contra, né? Não estou falando da pessoa do chefe, mas muitos... Nos estados, os estados e até subprocuradores também, tá? De coordenadores de câmaras são contrários, né? E, enfim, partido de esquerdas, ONGs, enfim, todo um pool de organizações aí que... Perderiam esse NACO que você estava dizendo? Assim, eu penso que é uma reserva de mercado. Penso que é uma reserva de mercado. Porque, veja, vamos fazer a seguinte situação. Uma comunidade indígena contra, outra favorável e está trabalhando e está prosperando. Será que aquela comunidade indígena contrária irá ficar eternamente na sua inércia? Não. Eu particularmente acredito que não. Se ela aqui está prosperando, eu sou contra, mas mudei de posição, agora também quero fazer. Eu duvido que ela fique na inércia vendo o vizinho prosperando. Duvido, sinceramente. Olha, nós estamos chegando já ao final. Eu queria que você aproveitasse esses 2 minutinhos restantes para poder fazer aqui as suas considerações finais e também colocar a importância do PL 191 para quem ainda não entendeu, fica à vontade. Obrigado, Balteno. Eu agradeço a oportunidade e o espaço do Agro Mais, do Questão de Ordem, e dizer que o PL 191 é um projeto, sim, de país. As comunidades indígenas, muitas delas desejam, né?
Aquelas que não desejam essa vontade de não fazer qualquer tipo de empreendimento, ela será respeitada, mas também será respeitada a comunidade indígena que deseja realizar empreendimentos. Então, é um PL, em essência, bastante democrático, e a gente apela para que o Congresso Nacional e o presidente da República se engajem mais para que ele seja aprovado, para a gente ver esses 34 anos de ausência de regulamentação finalmente ser vencido, e assim as comunidades indígenas prosperar da melhor forma possível, de forma regulamentada, sem clandestinidade. É isso. Para quem está nos vendo ainda, você tem mais um minutinho, para quem defende o meio ambiente e imagina que isso seja destruidor, o que você discutiria? O que você argumentaria de forma contrária? Eu discutiria que o meio ambiente com produção, eles são complementares, são perfeitamente possíveis. Então não há uma contradição produzir e destruir o meio ambiente. Existe uma complementaridade, uma complementação, né? Um complemento de que é possível ter o meio ambiente, ok, e também produzir ao mesmo tempo. Não há nenhuma contradição nesse sentido. Bom, então eu quero agradecer aqui a presença do Ubiratã Maia Wapchana, da Associação União Nacional dos Indígenas do Brasil, defendendo aqui o PL 191. Muito obrigado por ter aceitado. Eu agradeço a oportunidade, Valteno. Aqui no Questão de Ordem. E eu agradeço também você que acompanhou de casa essa discussão que é importante, um tema que certamente estará na ordem do dia, nosso Questão de Ordem, né, na ordem do dia, principalmente ali na Câmara dos Deputados, que é onde começa a tramitar. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos na próxima semana.